Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa nos apresentando o prota Kazuhito, um nerdola viciado nos livros de uma waifu. Porém, certo dia, enquanto o moleque lia o livro dessa mina, e toma um café totoso, ele vê uma waifu sendo ameaçada por um doidão com uma metranca. E o que acontece quando um otaku tenta bancar o herói? Isso mesmo, ele vai dormir embaixo da terra. Eu vou cair! E a mina simplesmente continua escrevendo como se nada tivesse rolado na frente dela. Já horas depois, acontece o óbvio. O prota entra no Isekai, para reviver como um herói bolado. Só que não, já que ele revive como um cachorro salsicha. O sangue de Jesus tem poder! E foi levado para uma loja de pets. Mas as coisas ainda podem piorar. Do nada, a mina que ele se sacrificou para salvar brota na loja. E vai direto na direção do prota. E usando uma tesoura de cortar roupas, a gasosa já logo faz a jaula em pedaços. E leva o prota com ela, onde vemos que ela trata ele muito bem. E no resumo das ideias, essa doente entende tudo que o prota pensa. E por algum motivo que nem Deus sabe, a mina se apresenta como Kirihime. E começa a falar o quanto é uma gasosa. E diz que só adotou o prota. Porque do nada a voz dele atraiu ela até aquela loja. Mas agora vemos que a mina é maluca. Horas depois, ela simplesmente aparece vestindo uma lingerie. E por achar que o prota é um perverso, pergunta se isso mexeu com a imaginação dele. Mas o prota diz que só gosta de mulheres de animes e mangás. Então ele é? E do nada, a psicopata começa a se perguntar se um cachorro salsicha dá um bom ensopado. E ainda piora quando ela leva ele pro seu apartamento. E Kazuhito simplesmente descobre que ela é a autora misteriosa que ele sempre quis dar uns pegas. E bom, como não tem muita escolha, o prota é obrigado a viver como o cachorrinho dela. E quando o prota tava quieto e pensando na vida que ele perdeu para salvar essa maluca, a mina acha que ele tá quieto porque tá se imaginando dando uns beijos nela. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! Após isso, enquanto davam um rolê, o prota percebe o quanto é pequeno. E quando olha para cima, vê as melancias da sua dona de uma forma que não deveria. Após isso, ela resolve ir no antigo quarto do prota. Porém temos uma surpresa. Depois de ligar os pontos, vemos que o homem que matou o prota ficou com um dos quartos dele para se esconder da polícia. E quando pegam ele com a boca na botija, uma perseguição começa. E quando eles finalmente pegam o cara, tudo que a mina faz é tomar uma surra bolada. E olha que o cara tavam usando os próprios livros dela que roubou do prota como uma arma, mas usando sua tesoura de cortar roupas, e sua mente de psicopata. Ela consegue desarmar o maluco e faz ele de boneca. E quando pergunta se Kazuhito quer acabar com a vida dele, e jogar ele ponte abaixo, o prota recusa, já que matar ele não vai fazer ele voltar a ser um humano novamente. Após isso, enquanto voltavam para casa, vemos que a mina tá apaixonada pelo prota. Isso mesmo, pelo cachorro, e queria abrir o peito do moleque para entender seus sentimentos, e diz que quanto mais gosta de alguém, mais atormenta essa pessoa. E quando ele chama ela para ir para casa, a mina surta, e já acha que ele tá querendo uns filhotinhos. Sai da frente, Satanás! Já na manhã seguinte, o prota acorda com uma mulher estranha caída no meio da sua sala. E quando ele vai ver se a mina tá viva, a mina, além de mostrar ser uma gasosa, também é outra psicopata. E diz que tava procurando o Kazuhito esse tempo todo. E do nada trepa na mesa. E trata o prota como se fosse o imperador dos demônios. E quando Kirihime chega, vemos que ela se chama Chorincha, uma doida das ideias, e que é a editora dos livros de Kirihime. E a mina já logo diz que os trabalhos atuais de Kirihime estão uma porcaria. E que ela tem que ter uma inspiração melhor. E ainda piora, além de dizer que ela tem que trocar o cabelo, ainda diz que ela tem que aumentar sua comissão de frente, já que reta desse jeito, vão acabar confundindo ela com uma porta. E diz que se pudesse, dava um poucos dos seus pra ela. E Kirihime surta tanto, que falta pouco pra mandar a mina pra debaixo da terra. Mas aí vem a surpresa, Shonricha gostou, e ainda pediu pra da próxima tesoura passar mais perto. E quando elas começam a falar sobre o prota, Chorincha diz que ela já te tem como pet, e que não precisava do prota. E o que a mina resolve fazer para te dar inspiração? Isso mesmo, pegar seu belíssimo cachorro otaku, e ir atrás de um bandido novo que brotou na cidade. Porém durante isso, Kirime é surpreendida por Makis, uma rival sua, e que também descobriu sua identidade. E no resumo das ideias, Kirihime ignora a mina,
igual a garota popular da escola ignora você. Mas tudo muda quando Max começa a exibir suas belíssimas laranjas. E fala que a nossa psicopata só ignora ela, porque tem inveja das suas laranjas. Mas antes que Kirihime deixe a mina mais picada que papel, ela é levada pelos seguranças. Após isso, enquanto Kirihime seguia um cara desconhecido, que atacou o humano do cabelo afro que salvou o prota no início, ele acaba caindo no Marapuca com um livro. E logo após isso, ele acorda no quarto de Madoka, sua irmã, e ela ainda sabia que o cachorro era o prota. Por isso fez uma armadilha com seu livro favorito. Só temos um porém. Ela não sabe o que o prota fala, e do nada vemos que é outra psicopata também. E além de amar o prota de uma forma diferente, ela queria ir junto com ele até pro caixão. Uma boa história, homem! Mas quando ela sai para buscar algo, Kirihime aparece já a janela virada no Jiraiya, e leva ele para casa. E por achar que ele tá dando uns pegas em Madoka, ela queria fazer Madoka pagar da pior forma por mexer com seu cachorro. Mas por sorte, o prota acaba se explicando e salva a pele da sua irmã. Então dias depois, eles voltam à investigação, e Shonrisha, que faça ajudando na investigação, diz que os livros de Kirihime estão envolvidos nessa treta toda, e diz que como prêmio por ter conseguido essa pista, ela quer apanhar de Kirihime até não aguentar mais. Porém após isso, Madoka aparece, e ao ver o prota com a nossa psicopata, as duas já queriam sair na mão por causa do cachorro. Isso mesmo, por causa desse belo cachorro galã. Mas depois de uma pergunta de Kirihime, vemos que ela é um hater dos seus livros. Já de volta ao apartamento, eles começam a suspeitar de que ela tá envolvida nos ataques que estão rolando. E quando o prota aceita a ajuda de Kirihime para deter a sua irmã, a mina já logo chega largando a voadora na janela. É problema o tempo todo, não tenho paz pra absolutamente nada. E sim, a mina chegou na voadora num apartamento de trocentos andares. E antes de deitar a mina na lapada, Kirihime até tenta convencer ela, mas obviamente não dá certo. E a mina pula da janela com o prota e tudo, mas depois disso, ela aceita a realidade. E volta a achar que o cachorro não é mais seu irmão. Mas antes disso, ela queria deitar Kirihime na surra. E logo uma porradaria começa. Madoka com sua serra elétrica automatizada e muito braba que comprei na Shopee. E Kirihime com a sua humilde tesourinha multiuso. Mas mesmo Madoka lutando com tudo, e moldando a sua arma, a tesourinha tava dando conta do recado. Então Madoka ativa o hack e decide apelar, e transformando sua serra numa metranca. A mina já logo solta-lhe um capa de qualidade na psicopata. E sim, a tesourinha dá conta. E não me perguntem como isso é possível. Pô, o bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. E por fim, vemos que ela não tem nada a ver com os crimes que estão rolando na cidade. E que a pessoa que atacou o afro-amigo do prota não era ela. E vemos que ninguém foi atacado de verdade. E que tudo isso foi uma mentira espalhada por Shonrisha. E para resumir, tudo isso foi feito para dar inspiração para Kirihime criar novos livros. E quando Kirihime chega, vemos que ela já sabia de tudo há muito tempo. E simplesmente puxa trocentas páginas que conseguiu escrever graças a ela. E como prêmio por ter ajudado, ela dá a surra suspeita que a doida sempre quis receber. Dias depois, Kirihime fica bolada com as saidinhas do prota para comprar livros, e diz que se ele tiver metendo chifres nela, cabeças vão rolar. Dias depois, enquanto o moleque ia na livraria comprar mais livros, ele é pego por Yayoi, que brigou com a sua irmã porque queria fechar a loja de livros, e por isso, resolve usar o prota de cobaia para atrair clientes. E como mulher adora cachorro fofo, obviamente o prota faz sucesso na internet. Por outro lado, vemos que Sakura estava preocupada por sua irmã não ter voltado. Após isso, vemos que Yasoi não queria voltar para casa, então como um homem fino, o prota tenta fazer a alegria da pequena com doces e balas. Só temos um porém. Kirihime chega na hora, e queria dividir o prota em dois, já que viu as fotos dele na internet. Houve um equívoco. Mas quando Kazuhito explica as coisas, Kirihime leva Yayoi para casa, e ela se desculpa com a sua irmã por ter fugido. E vemos que a loja nem ia fechar de verdade, e Yayoi só entendeu as coisas erradas. Mas por outro lado, Kirihime ainda queria punir o prota de todas as maneiras possíveis. Já em outro dia, ela queria a ajuda do prota para achar seu protetor de balões, e quando o prota tenta pular na mina para sentir o faro, já toma logo uma lapada, já que ela achou que ele queria se aproveitar das suas partes macias. Mas enquanto procurava, acontece o pior.
ele acha um aparelho que promete aumentar o tamanho das melancias. E a mina surta tanto ao ver que foi descoberta, que diz para Kazuhito dizer 2 últimas palavras. Após isso, enquanto lia um livro, por acidente o prota encontra o protetor de laranjas, e vemos que ele pegou na noite passada para se cobrir, e com medo de ter suas partes cavernosas cortadas, o prota decide sair fora e esconder a prova do crime. Durante isso, ele vê uma waifu cantando uma das suas músicas favoritas, e quando percebe que foi vista, a mina fica mais vermelha que um tomate de tanta vergonha. E já logo queria mandar o prota para debaixo da terra, mas durante a fuga, o prota é salvo por Kirihime, que ao ver que seu amado ia ser atacado, fica mais bolada que a sua mãe. Mas quando uma batalha ia rolar, a mina recebe um chamado e mete o pé. Só temos um porém: o prota não conseguiu esconder a prova do crime, mas vemos que Kirihime bordou um cachorro salsicha nele para homenagear o prota. E ao invés de ficar pé da vida, a mina fica envergonhada. E dias depois, quando tudo se normaliza, eles vão numa pousada com Madoka. E quando Madoka percebe que só tem uma cama, Kirihime fica corada, e diz que aquela é para ela e pro prota. Ai, que delícia! Porém o modo psicopata baixa em Madoka também, e ela diz que quer ficar perto do seu irmão, mas como mulher é algo complicado, do nada elas mudam de personalidade, e decidem ir juntas nas fontes termais, e diz pro prota não espiar, mas ele taca o dane-se quer mesmo é saber de uma leitura bolada. Após isso, elas se encontram com Sakura e com sua amiga, mas como a reta que é, ela decide meter o pé, porque fica com inveja das grandes montanhas que vê. Mas quando vão para a sala de jantar, Shonrisha simplesmente amarrou todos os funcionários do lugar de formas um tanto quanto diferenciadas, ou seja, ela tá ali com seu grupo de colegas que gostam de apanhar de mulher bonita. E quando chega a hora de dormir, Kirihime queria aproveitar o momento, mas o prota já tinha capotado. Horas depois, enquanto ela afiava suas tesouras boladas nas fontes termais, logo chega o prota, já que aparecem algumas pessoas que querem deitar Kirihime na lapada por algum motivo, e ela até tenta se defender, mas como não acabou de afiar sua tesoura que já estava sem fio, o prota resolve ajudar, e começa a ganhar tempo até ela ficar pronta. E quando finalmente termina, a mina fica tão pistola, que destrói até a própria pousada junto. Dias depois, ela compra um livro chamado Paixão Celestial, mas quando chegam em casa, o prota percebe que um livro novo apareceu no apartamento, que inclusive, era idêntico ao que ela comprou. E quando eles tentam ler para ter alguma pista, algum sentimento estranho faz o prota ficar animadinho e se jogar na sua wife, mas ele acaba errando. E quando Kirihime pede ajuda para descobrir quem é o autor desse livro, simplesmente chega doidona batendo os balões na janela, e depois de uma surra diferenciada, Shonrisha abre o bico com muita alegria, e depois de ter as informações que queriam, eles decidem ir atrás da solução, mas durante isso, vemos que eles estão sendo seguidos por uma pessoa até então desconhecida, e durante isso eles acabam sendo cercados por pessoas hipnotizadas. E ao invés de lutar, a mina simplesmente joga o cachorro como se fosse uma bola de boliche e acaba com os caras. Tá pensando que eu sou algum idiota? Porém, durante isso, aparece a pessoa misteriosa que era nada menos que o pai da autora do livro. E quando o cara tenta falar seu plano maligno, a mina pega e amarra o pilantra igual um saco de lixo. E ele diz pra ela soltar ele antes que ele solte um barro nas calças. E diz que colocou esse livro na casa dela, porque foi sua filha que pediu, já que aparentemente ela quer te conhecer, e ao ouvir isso, Kirihime decide ir atrás dela na antiga escola do prota. E quando se separam para investigar, Kazuhito acaba achando um manuscrito na biblioteca, e do nada, surge uma mina que reconhece ele. E vemos que era Home. E para resumir, ela também não entende o prota, mas sabia que era ele pois só ele sabia onde aquilo estava escondido. E em um momento triste, ela diz que tá chateada, já que ele prometeu que ia ler o livro dela antes de todos, mas acabou morrendo. E vemos que ela tá por trás disso tudo, e quer derrotar Kirihime para se tornar uma autora de verdade, já que desde que o prota morreu, ela não escreveu mais nada. Então após isso, Kirihime fica pé da vida quando descobre que a tal escritora que atacou ela, na real é uma antiga amiga do prota. E elas decidem fazer um duelo, onde ganha quem escrever primeiro um conto com 100 páginas. E mesmo usando técnicas de escrever com suas duas mãos, e usando outra técnica para deixar Kirihime com sono, Home acaba perdendo,
e pensa até em deixar de viver por causa disso, mas o prota não deixa, e Kirihime convence ela de que é uma boa escritora, e que deve continuar escrevendo para terminar o livro que prometeu, e por fim acabou fazendo dela sua aluna, mas em troca disso, ela colocou a técnica de manipulação no seu livro, e bom, digamos que ela usou isso para se aproveitar do prota de uma forma diferenciada. Dias depois, Madoka resolve visitar o prota para fazer um cure, e quando o prota achou que ia provar algo gostoso, o bagulho tava mais feio que falar palavrão. Então o prota mete o pé para a livraria para não ter que comer aquilo, porém durante isso, vemos que os homens de Max compraram todos os livros dos autores rivais de Kirihime, porém enquanto o prota seguia eles, ele acaba ficando para trás. E se encontra de novo com a empregada doidona, que como era de se esperar, novamente queria deitar o moleque na lapada, mas Kirihime chega novamente e o salva, e logo uma batalha em alta velocidade começa entre elas, e ela se apresenta como Sashi, uma empregada de elite da divisão especial. Porém tudo que é bom dura pouco, e chega Max de novo, e chama ela para um concurso, onde ganha quem criar 9 histórias, e tirar as melhores notas quando forem avaliadas pelos juízes, e quando achamos que uma disputa braba ia rolar, os homens de Max levam ela embora à força. Após isso, ao ver como a sua irmã tá crescendo, o prota decide provar o rango dela, mas a aparência tava 10 vezes pior do que a última vez que ele viu. Dias depois, a editora de Kirihime queria aumentar sua popularidade, e tenta vestir a mina com as coisas mais estranhas possíveis. Porém quando ela ia vestir o maior suspeito na mina, Kirihime finalmente acorda do transe. E falta pouco arrancar a cabeça da mina fora por ver o que ela queria fazer. E como era de se esperar, é disso mesmo que ela gosta. Agora para o plano B, ela queria deixar Kirihime bêbada, e depois de colocar o bagulho na caneca da mina, Kirihime fica mais doida do que já é. E a editora recebe tanto carinho, que chega a cair para trás de tão surtada que fica. E ainda piora, quando o prota fala que ela é uma sem laranjas, a mina não liga. E como sabemos, normalmente ela deitaria o prota na lapada, e do nada, ela começa a se imaginar num casamento com o prota. E vários momentos em família. Após isso, como começa a ficar cansada, ela resolve ir para a cama. E quando achamos que algo diferenciado ia acontecer, a mina simplesmente vomita na cara do doguinho. E já na manhã seguinte, quando parecia que tudo tinha voltado ao normal, vemos que Kirihime continua mais carinhosa com o prota do que o normal. E assim essa obra chega ao fim.